Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, continuando a nossa série sobre o Código de Mineração Brasileiro, vamos focar em como a atividade mineira pode ser desenvolvida na prática. Vamos mergulhar nos artigos que falam sobre o acesso à terra, as penalidades e também sobre a garimpagem. É um texto legal, às vezes um pouco árido, né? Mas a ideia é extrair o que é essencial para entender como as coisas funcionam no dia a dia. Exatamente. Vamos analisar as regras de servidão, que é basicamente como se consegue usar o terreno para minerar, mesmo do vizinho. Vamos ver também as sanções, ou seja, o que acontece se as regras não forem cumpridas. E, claro, como a lei define e regula a garimpagem, uma atividade com características bem próprias. Entender essa estrutura é chave para compreender a mineração no Brasil. Perfeito. Então, vamos começar por essa questão do acesso. Como a lei garante que quem tem a licença para minerar consiga de fato chegar lá e montar a estrutura necessária? É aí que entram as servidões, né? Isso mesmo. O artigo 59 é bem claro. Ele diz que a propriedade onde está jazida e até as propriedades vizinhas ficam sujeitas a servidões. Isso significa que o minerador pode precisar criar acessos, instalar equipamentos, oficinas, até moradias para os trabalhadores. Também pode precisar de linhas de comunicação, energia elétrica, captar água ou mesmo um lugar para depositar os rejeitos da mineração. É, assim, a base para viabilizar tanto a pesquisa quanto a lavra, que é a extração em si. Entendi. Então não basta ter a autorização do governo, né? Precisa resolver essa questão do uso do terreno. E a compensação para o dono da terra, como fica isso? Ah, esse é um ponto fundamental. O artigo 60 trata disso. A lei exige uma indenização prévia, ou seja, tem que pagar antes de começar qualquer trabalho. Essa indenização tem que cobrir o valor da área que vai ser ocupada e também qualquer prejuízo que essa ocupação cause ao resto da propriedade. E se não houver acordo sobre o valor? Acontece, né? Sim, acontece bastante. Aí a lei prevê que o valor seja definido na justiça. Geralmente depois de uma vistoria ou perícia técnica. O valor é depositado em juízo. E se o pagamento demorar para sair? O artigo 61 prevê correção monetária. É para garantir que o valor não fique defasado. E reforçando, o artigo 62 é taxativo. Os trabalhos só podem começar depois de pagar a indenização. Não tem conversa. Ok. Regras claras, processo e para compensação. Mas e quando as regras do código não são seguidas? O que acontece? Aí entramos na parte das sanções, imagino. Exatamente. O artigo 63 lista as sanções possíveis. Começa com advertência, pode ir para multa. Aliás, o artigo 64 diz que as multas podem variar e dobram se a pessoa for reincidente. Hum, E nos casos mais graves, a sanção é a caducidade do título, ou seja, a perda da autorização de pesquisa ou da concessão de lavra. É a penalidade máxima, né? perder o título? Isso é sério. Que tipo de infração pode levar a algo tão drástico assim? Olha, o artigo 65 detalha bem. São situações que mostram assim um descumprimento grave das obrigações. Por exemplo, abandonar a mina, deixar tudo lá. Ou então não iniciar os trabalhos nos prazos definidos, mesmo depois de ser advertido e multado. Pesquisar de um jeito totalmente diferente do que foi autorizado também pode dar problema. Lá na frente, na fase de lavra, extrair uma substância que não estava na concessão ou ignorar repetidamente as ordens da fiscalização. Tudo isso pode levar à caducidade. Entendi. São infrações que comprometem a própria atividade ou o controle do Estado, né? Isso. E tem mais uma coisa: os títulos podem ser anulados se tiverem sido concedidos com alguma ilegalidade de origem. Por exemplo, se a área não foi definida com precisão lá no início, como diz o artigo 66. Mas imagino que exista um processo para isso, não é simplesmente cancelado do nada. Claro, claro. Os artigos 68 e 69 garantem que tudo isso ocorra dentro de um processo administrativo com direito de defesa para o titular. A ideia é ter segurança jurídica, né? Faz sentido. Bom, falamos das grandes operações, mas o código também olha para as formas de mineração, digamos, mais artesanais. Como ele define e trata a garimpagem? Sim, tem um capítulo inteiro sobre isso, a partir do artigo 70. A lei define garimpagem e também faz cação e cata,
como trabalhos essencialmente individuais. São atividades que usam ferramentas rudimentares, manuais ou, no máximo, máquinas pequenas e portáteis. O foco é extrair minerais específicos, como pedras preciosas, ouro ou outros metais nobres. E geralmente em tipos de depósitos bem particulares, como aluviões, que são aqueles materiais deixados pelos rios, sabe? Ou eluviões que ficam nas encostas. O trabalhador que faz isso é o garimpeiro, definido no artigo 71. E precisa de algum tipo de permissão especial, diferente daquela concessão de lavra que a gente falou? O artigo 73 mencionava um regime de matrícula, que seria uma permissão federal, anual e pessoal. Mas atenção aqui, uma nota na própria legislação indica que essa matrícula foi extinta por uma lei posterior, a Lei 7805 de 89, que criou o regime de permissão de lavra garimpeira. Ah, então o regime mudou. Mas a lógica de precisar de alguma autorização continua, imagino. Sim, e alguns princípios se mantêm. Por exemplo, se a garimpagem for em terra particular, o artigo 74 exige o consentimento do dono do terreno. E o artigo 75 proíbe garimpar em áreas que já tenham autorização de pesquisa ou concessão de lavra para outra pessoa ou empresa. Evita conflito, né? Claro. E o governo pode intervir de alguma forma nessa atividade? Pode sim. O artigo 76 permite que o governo reserve áreas específicas só para garimpagem, talvez para organizar melhor a atividade ou dar prioridade aos garimpeiros. Por outro lado, o artigo 78 também dá ao governo o poder de fechar áreas de garimpo. Isso pode acontecer por motivo de ordem pública, segurança ou até para proteger a riqueza mineral contra o que a lei chama de malbaratamento, que seria um desperdício ou uma exploração predatória. Interessante essa dualidade, né? De reservar e também de poder fechar. Mostra a complexidade de lidar com a garimpagem. Sem dúvida. É uma atividade com grande impacto social e ambiental, e a lei tenta criar mecanismos de controle. Bom, então olhando para tudo isso que a gente conversou, servidões, sanções, a questão da garimpagem, fica claro que o Código de Mineração tenta ser bem abrangente, né? Ele detalha desde como conseguir acesso à terra até as consequências de não seguir as regras e ainda diferencia os tipos de exploração. Exatamente. A legislação tenta cobrir essa enorme complexidade da mineração. Busca equilibrar o interesse econômico na exploração, que é inegável, com os direitos de quem é dono da terra e também com a necessidade de o Estado fiscalizar e controlar tudo isso. É um equilíbrio delicado. Com certeza. E fica aí uma reflexão para quem nos ouve. Como será que essa estrutura legal toda detalhada, com regras de acesso, com punições, com regimes diferentes para a garimpagem, como ela se traduz na prática? Como ela influencia o equilíbrio real entre desenvolvimento econômico, direitos de propriedade e a gestão sustentável dos nossos recursos minerais hoje? Algo para a gente continuar pensando.